turma, e hoje vamos para mais uma aula da nossa disciplina História da Enfermagem. Como nas aulas anteriores, estudamos um pouco do surgimento da enfermagem, vimos as, vamos dizer assim, figuras importantes para a nossa profissão e bem como a importância e o papel que elas tiveram para a educação, para tornar a enfermagem uma profissão científica, uma profissão reconhecida. Então, hoje vamos estudar um pouco sobre as primeiras escolas de enfermagem no Brasil. Como surgiu essa importância da educação para a profissão de enfermagem? Dentre as primeiras escolas do Brasil, temos a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, Escola Ana Nery, Escola de Enfermagem Carlos Chagas, Escola de Enfermagem Luzia de Marilac, Escola Paulista de Enfermagem e Escola de Enfermagem da USP. Essas são as principais escolas e é que a gente tem relatos sobre, bem como a sua importância para que a gente consiga ter, hoje, as principais faculdades, escolas técnicas voltadas por aperfeiçoamento da nossa profissão. Então, pessoal, a enfermagem moderna no Brasil estava, como a gente já vem sempre debatendo, nas mãos de caridades e de pessoas leigas que eram recrutadas para servir a esses pacientes no ambiente que eles chamavam de hospitais. Era exclusivamente empírica, ou seja, voltada para processos experimentais, para, vamos dizer assim, o que eles iam fazendo por plantas medicinais e experimentos com outras pessoas. Voltada também para essa exigência concreta das Santas Casas de Misericórdia espalhadas por todo o Brasil, que foi, vamos dizer assim, os primeiros hospitais aqui no nosso país. Então, a enfermagem, exercida desde a fundação das primeiras Santas Casas, tinha um cunho essencialmente prático. Hoje, como eu já debati com vocês, para a gente adentrar no ambiente da prática, a gente tem que reconhecer principalmente a teoria, fazer, digamos, experimentos, aperfeiçoar a nossa técnica, muitas vezes em laboratórios com bonecos, manequins, colegas mesmo, para que a gente possa adentrar num ambiente hospitalar, tratando uma assistência para, de fato, esses pacientes enfermos. E porque eram excessivamente simplificados os requisitos para o exercício das funções de enfermeiro, da profissão de enfermagem, não havia tanta exigência de qualquer nível de escolaridade para aqueles que a exerciam. Essa situação perdurou desde a colonização até o início do século XX, ou seja, uma enfermagem exercida apenas à base do empirismo. Então, era exercida apenas através dessa prática. Não existia uma regra propriamente dita para que as pessoas pudessem exercer essa profissão. Então, aponta que na época do descobrimento do Brasil, os índios, nas pessoas dos pajés, foram os primeiros a se ocuparem dos cuidados naqueles que adoeciam em suas tribos. Com a colonização, com a vinda dos portugueses, outros elementos, outras pessoas, assumiram também essas responsabilidades, dentre elas os jesuítas, posteriormente religiosos, voluntários, leigos e escravos realizavam também essa tarefa de cuidado. Dessa forma, gradativamente foi surgindo a enfermagem, com fins mais curativos que de fato preventivos, e exercida no início, ao contrário de hoje, praticamente por pessoas do sexo masculino. Então, antigamente, logo no início, era pelo sexo feminino, mas ao chegar aqui no Brasil, ela era exercida por esses pajés, escravos, jesuítas. E aí a gente já tem vamos dizer assim, a colocação do sexo masculino nessa profissão de enfermagem, pois não tinha um cunho, vamos dizer assim, preventivo, assistencial, era mais curativista, era mais experimental, diferente da
profissão da medicina, que para exercer tinha que passar por essa seleção, tinha todo, digamos, um protocolo a ser seguido. Então, a criação das escolas de enfermagem no Brasil ocorreu na virada desse século, mas teve impulso após o ano de 1923, como a gente vai ver posteriormente. Então, a primeira iniciativa oficial com relação ao estabelecimento da enfermagem profissional no Brasil foi com a criação da Escola Profissional Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, a qual seguia mais um sistema francês que o sistema necteliano, já se espalhando por todo o mundo da língua inglesa. Então, com a proclamação da República, as relações entre a Igreja e o Estado ficam estremecidos, como a gente estudou também logo no início do surgimento da enfermagem, dos cuidados. Então, houve essa desanexação dos hospícios nacionais alienados da Santa Casa de Misericórdia. Pois, como a gente viu e vai ver mais adiante, o surgimento dos hospitais foi através dessas Santas Casas de Misericórdia. E um dos pontos principais é a criação de hospícios, onde as pessoas ditas loucas eram colocadas nesse local e eram tratadas. Muitas vezes eram, digamos, maltratadas, pois havia tratamento com choques, questão experimental com esses doentes, então existia muito, vamos dizer assim, tratamento duvidoso, que a gente tem hoje, nesses ambientes. Então, repercutiu na estatização da assistência aos doentes mentais. E os médicos assumem o poder com essa relação estremecida entre a Igreja e o Estado. Então, as relações com as irmãs de caridade, responsáveis pela essa admissão interna do hospital, do hospício, se tornam insustentáveis neste novo sistema, a ponto delas abandonarem os seus serviços. Então, ao meio ao discurso de melhorar essa assistência psiquiátrica e a situação em que ficou o serviço do hospício, com a saída das religiosas e, consequentemente, com a falta de mão de obra para assumir os trabalhos, praticamente ao mesmo tempo em que foram convidadas enfermeiras francesas para suprir essa deficiência de recursos humanos na assistência. Levava em consideração a possibilidade de solucionar esse problema, criando escolas de enfermeiros e enfermeiras aqui no Brasil para capacitar as pessoas que tinham, vamos dizer assim, esse dom para exercer essa assistência, não sendo necessário advir pessoas do exterior. Então, em seguida, com a saída das religiosas, foi assinado pelo governo provisório da República a criação da Escola Profissional Enfermeiros e Enfermeiras, anexada ao Hospital de Alienados. Esse decreto, que foi assinado pelo governo, dispondo a criação dessa escola, tinha como objetivo currículo, duração do curso, condições de inscrição e matrícula, título conferido, garantia de preferência de emprego, aposentadoria aos 25 anos dos candidatos. Exigia-se, no mínimo, saber ler e escrever, conhecer a aritmética, apresentar atestado de bons costumes. No entanto, não contemplava recursos para viabilização do curso, assim como normas para sua concretização. Então, foram surgindo, de acordo com esse decreto, requisitos para que a pessoa que tivesse interesse em exercer a enfermagem, ela deveria ter todos esses requisitos exigidos pela Escola Profissionalizante de Enfermeiros e Enfermeiras. Com isso, nesse meio tempo, ocorreu um incêndio que destruiu os arquivos da Divisão Nacional de Saúde Mental, na década de 60, o que impossibilita detalhes oficial do funcionamento da Escola Profissionalizante de Enfermeiros e Enfermeiras até 1905. E também a relação vinda dessas enfermeiras francesas ao Brasil para assumir o hospício nacional com a saída das religiosas. Essa escola, posteriormente,
né, Escola Profissional Enfermeiros e Enfermeiras, recebe o nome de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e hoje, se a gente pesquisar, temos a Unirio, onde muitas pessoas fazem faculdade de enfermagem nessa universidade, nessa escola. Então, inspirou-se na escola da França, embora a direção por uma enfermeira somente tenha ocorrido com mais de 50 anos na frente. Então, como a gente viu lá no exterior, as primeiras escolas de enfermagem tinham como direção profissionais médicos e também como professores os profissionais médicos. Mas na frente a enfermagem ela ganha, vamos dizer assim, essa função, esse requisito, e aí ela adentra nesse campo de ensino e de direção das escolas. O sistema nagliano começou a se espalhar rapidamente por todo o mundo, principalmente levada pelas pioneiras inglesas e norte-americanas. Em 92, foi instalado em São Paulo o Hospital Evangélico para Estrangeiros, hoje conhecido como Hospital Samaritano, com um corpo de enfermeiras inglesas oriundas por Florence. Então, o curso de enfermagem, iniciado nesse hospital, evangélico, por volta de 1901, 1902, trazia todas as características do sistema inglês na qual Florence tinha inicializado esse processo de educação, inclusive ministrado nesse idioma para estudantes recrutadas nas famílias estrangeiras do sul do país. Tinha como objetivo preparar o pessoal para essa instituição. Então, essa escola nunca chegou a ser reconhecida por tratar-se de iniciativa privada, que visava unicamente preparar um pessoal para o seu próprio hospital. Em 1916, como repercussão do movimento mundial de melhoria das condições assistenciais aos feridos da Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha Brasileira criou uma escola no Rio de Janeiro, subordinada ao Ministério da Guerra, preparando enfermeiras com curso de 2 anos para atuar diretamente nesse processo assistencial da guerra, de feridos durante as guerras, os conflitos existentes. Um detalhe curioso quanto a essa escola evangélica é que, através do decreto, aprovava-se regulamento para a organização do quadro de enfermeiras do Exército. Então, determinava a fiscalização da Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira pela Diretoria de Saúde da Guerra, desvinculando o exercício profissional de enfermeiros por ela formados e determinando essa regulação do exercício da enfermagem no Brasil com condições das escolas de enfermagem até então existentes. Posteriormente, o programa foi ampliado para 3 anos e a escola foi subordinada ao Ministério da Educação e Cultura e foi equiparada à Escola de Enfermeiras Ana Nery. Como a gente viu, ela teve um papel muito importante para a enfermagem, onde também, de acordo com Florence, instituiu teorias, formas de melhoria para a assistência. E nada melhor do que homenageá-la colocando o nome de uma escola com o seu nome. Então, a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública constituiu, de fato, o início de uma nova era para a enfermagem brasileira. O mérito do acontecimento deve-se principalmente ao diretor Carlos Chagas e ao grupo de enfermeiras norte-americanas, a pedido dela, para essa prestação de serviço no departamento. Então, a enfermagem brasileira representa um marco de extrema importância, ou seja, o advento da enfermagem moderna no nosso país, 63 anos depois do surgimento da enfermagem moderna na Inglaterra.
surge no momento em que o Estado brasileiro instituiu políticas de saúde voltadas ao controle das grandes endemias, epidemias que colocavam o Brasil numa posição ameaçadora ao desenvolvimento comercial internacional. Porém, contava com escassos equipamentos de saúde e mão de obra qualificada para essa viabilização das ações propostas. E foi nesse cenário, nesse sentido, que Carlos Chagas, ao tomar contato com o trabalho no padrão knightleyano das enfermeiras norte-americanas, acreditou ser este o profissional necessário para instituir boas maneiras, estratégias sanitaristas no governo brasileiro e solicitou esse auxílio com a criação de serviços semelhantes aqui no Brasil, que até então existia apenas na Europa. Então, no início do século XX, as situações das cidades portuárias, São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades que recebiam, vamos dizer, mercadorias, era precária e colocava em risco o comércio de exportação, a política de imigração e a vida das pessoas que ali habitavam. Então, destaca-se principalmente o Rio de Janeiro, que era importante via de acesso ao país da Europa, onde recebia toda essa mercadoria. Assim, sobre essa pressão dos mercados internacionais, são adotadas medidas visando o controle dessas endemias através da implantação de saneamento desses portos, tendo como plano de fundo a necessidade de controlar principalmente a febre amarela, onde o Estado implanta um mercado de trabalho de saúde pública ao promover uma reforma de Carlos Chagas com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública. Então já se inicia o estudo da saúde pública, DNSP, e as caixas de aposentadorias e pensão, os CAPs, instituídos pela Lei Eloy Chagas. Então, a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery, até então Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, vem para atender à necessidade de pessoal no campo da saúde pública brasileira, com o objetivo de dar continuidade às atividades de educação sanitária que haviam sido iniciadas por médicos sanitaristas, constituindo assim uma iniciativa necessária para qualificar os profissionais que viessem a trabalhar nesse saneamento dos portos, na prestação de assistência a esses doentes. Então, apesar das tentativas anteriormente descritas, dessa sistematização do preparo do pessoal, foi a partir dessa iniciativa do Estado que a enfermagem moderna chega aqui no Brasil. Então, considera-se que essa institucionalização se deu não somente pelo fato do Estado em reconhecer a necessidade da enfermagem na melhoria das condições sanitárias da população, bem como visando esse lado de atendimento dos interesses econômicos do país, resultando de algumas pressões para implantar esse processo de sistematização. Então, tiveram um papel proeminente na fundação desta primeira escola, assumindo atividades atinentes à sua direção e ensino. E aí, um grupo de enfermeiras norte-americanas, lideradas por Ethel Pearson e Clara Louise, vieram para o Brasil através desse Serviço Internacional de Saúde Pública, justamente para trazer o modelo europeu para as escolas aqui brasileiras. Com a crise mundial de 1929, começa a surgir mudanças estruturais que vão caracterizar o modelo de substituição das importações. E isso se torna-se um marco para o processo de industrialização, o surgimento das indústrias, das empresas brasileiras,
a fim de produzir as próprias mercadorias aqui no Brasil. Então, a classe até então hegemônica dos latifundiários cafeicultores é forçada a dividir o poder com a classe burguesa emergente. Então, nesse âmbito da educação, inicia-se o movimento de expansão e democratização das escolas de enfermagem brasileira. Então, são transformações que objetivam fazer com que essas escolas passem a privilegiar a formação de quadro de trabalhadores especializados em todos os campos exigidos pela sociedade moderna. E em 1930, após um ano da crise mundial, é criado o Ministério da Educação e Saúde, que estabeleceu a necessidade dessa elaboração de um plano nacional de educação. E aí foi cada vez mais aperfeiçoando esse processo educacional da profissão de enfermagem. Então a educação ela passa a ser um meio de preparo dos cidadãos para as diversas ocupações que naquele momento são exigidas pelo processo de urbanização e industrialização que o país está passando. Socialmente, a industrialização representa a consolidação de dois componentes, a burguesia industrial e o operariado, pois a partir daí o povo começa a existir enquanto expressão política. E é nesse cenário que o ensino da enfermagem ela vem oficialmente instituída no Brasil. Como a gente viu com a criação, a primeira escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, mais na frente, Escola Alfredo Pinto, e uma das mais importantes instituídas de fato foi a Escola Ana Nery, fundada em 1923, como na literatura traz, recebe o nome de primeira escola de enfermagem no Brasil. Vimos que tivemos outras anteriormente, mas a nomeada de fato, seguindo todos, digamos, protocolos, foi a Escola Ana Nery, a primeira escola de enfermeiros do Brasil. Isso é justificado, por ter sido esta a primeira a funcionar genuinamente sobre orientação e organização de enfermeiros. Diferente da escola, como a gente viu, enfermeiros e enfermeiras, mais na frente chamada de Escola de Alfredo Pinto. Então, a escola, como a gente viu, surgiu justamente dessa necessidade de formar pessoal qualificado, de atender esses pacientes psíquicos, atender essa demanda dos portuários, melhorar, vamos dizer assim, essa crise endêmica, epidêmica, nas principais patologias advindas da Europa. Então, como a gente viu, vocês também já estudaram, a questão da desumanização do atendimento desses pacientes psíquicos. Havia grades, celas de isolamento, quartos fortes, existia um esboço do tratamento ocupacional, com instrumento de música, oficinas para tratamentos manuais e, sobretudo, claridades e pátios arborizados. Essa parte já foi instituída após a, vamos dizer assim, instituição e quando as enfermeiras adentraram de fato no atendimento a esses pacientes nos hospícios. Então podemos dizer que a enfermagem no Brasil teve como pano de fundo o processo de institucionalização de seu ensino, as funções de preservação, manutenção e conservação da força de trabalho. Constitui-se simultaneamente também em força de trabalho barata, mas imprescindível a implementação do projeto de controle social que se estabelecia com a participação da psiquiatria, principalmente nessa época. Então, estudamos anteriormente que o sistema naquele de ensino visava justamente que as escolas tivessem uma direção por enfermeiras, fossem direcionadas, o ensino fosse metódico em vez de apenas ocupacional
e que existisse uma seleção de candidatas através do ponto físico, moral, intelectual e também verificado o aspecto de aptidão profissional. O curso possuía como características 2 anos e 4 meses de duração, depois mais na frente foram os 3 anos, mas de início era 2 anos e 4 meses, dividida em 5 fases, a última das quais reservadas para a especialização em enfermagem clínica e enfermagem de saúde mental. E exigia também o diploma de escola normal como requisito de entrada, facilitando, porém, a admissão das candidatas na fase desse diploma, que é o que acontece hoje. Só pode adentrar na faculdade com o diploma de conclusão do ensino médio, antigamente chamado de escola normal. Os 4 primeiros meses correspondiam ao período probatório da escola norte-americana, sendo essencialmente teórico. A prestação de 8 horas diárias de serviços ao hospital era obrigatório, com direito à residência, pequena remuneração e 2 meias folgas por semana. Então, após esse período probatório, as estudantes, as enfermeiras, adentravam nessa questão de estágio dentro dos hospitais. Então, a primeira escola de enfermagem, sempre existe essa controvérsia, mas na literatura, considerada mesmo a primeira escola, foi a escola de Anna Nery. Mas existem relatos, se formos ver, de acordo com o ano, a primeira escola foi a Escola de Enfermeiros e Enfermeiras, Escola Alfredo Pinto, que é a mais antiga do Brasil, datada em 1890. O curso passou a ter 3 anos de duração, era dirigida por enfermeiras diplomatas, foi reorganizada, uma das pioneiras da Escola de Anna Nery. A Escola da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, começou em 1916, com um curso de socorrista para atender às necessidades preeminentes da Primeira Guerra, feridos, amputação. Logo foi evidenciada a necessidade de formar profissionais, que desenvolveu somente após a fundação da Escola de Anna Nery, e outro parte de voluntários. Os diplomas expedidos pela escola eram registrados inicialmente no Ministério da Guerra e considerados oficiais. A escola de fato oficial foi a Escola Anna Nery, senhora de grande capacidade, que foi a primeira diretora, Miss Clara Louise, que soube ganhar o coração das primeiras alunas com habilidade fora do comum, adaptou-se aos costumes brasileiros. O curso tinha início em 19 de fevereiro de 1923, com 14 alunos. Instalou-se pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde seriam feitos os primeiros estágios. Logo após a criação da escola, surgiu no mesmo ano um surto de varíola, onde as enfermeiras e alunas dedicaram-se ao combate dessa doença. Enquanto nas epidemias anteriores, o índice de mortalidade era de 50%, pois não existia, vamos dizer assim, estudos, pessoal formado e qualificado para assistência, desta vez baixou-se para 15% a taxa de mortalidade. A primeira turma da Escola Anna Nery diplomou-se em 19 de julho de 1925, então 3 anos após. Destacam-se dessas turmas, que tem alguns nomes de enfermeiras que receberam destaques. A primeira diretora brasileira da Escola Anna Nery foi Raquel Lobo, e foi a pioneira da enfermagem moderna no Brasil e esteve na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. De volta ao Brasil, continuou a trabalhar como enfermeira e faleceu em 1933. Logo depois da Escola Anna Nery, surgiu a Escola de Enfermagem Carlos Chagas, em junho de 1933, iniciada por Dr. Hernani Agrícola, diretor da Saúde Pública de Minas Gerais. Foi a primeira a funcionar fora da capital da República. Tinha como organização e direção a Laís Neto, no caso, e inaugurou nesse mesmo ano, em 1933, e a escola se tornou pioneira, afastada da capital,
e também instituía a formação de diploma religioso no estado. Logo após essa escola, também surgiu a Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, fundada e dirigida pela irmã Matilde Nina. A Escola de Enfermagem Luísa Marilac representou um avanço na enfermagem nacional, pois abria largamente suas portas não só às jovens estudantes, mas também às religiosas de todas as congregações. É a mais antiga escola religiosa do Brasil e faz parte da União Social, instituída de caráter confessional da Providência Camiliana Brasileira. Outra escola, a Escola Paulista de Enfermagem, criada em 1939 pelas franciscanas missionárias de Maria, e foi a pioneira da renovação de enfermagem na capital paulista. Uma das importantes contribuições dessa escola foi o início dos cursos de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Então, instituiu, de fato, esse acompanhamento, essa parte técnica, científica da enfermagem obstétrica. Outra escola que merece destaque é a Escola de Enfermagem da USP, fundada com a colaboração da Fundação de Serviços de Saúde Pública, em 1944, faz parte da Universidade de São Paulo. Sua primeira diretora foi Edith, que também prestava serviço como superintendente dos serviços de enfermeiras do Departamento de Saúde. A primeira turma se formou em 1946. Então, aqui temos um pequeno resumo das principais escolas de enfermagem brasileira. Então, no início do século XX, como a gente viu, teve essa dificuldade das cidades portuárias, destacando-se principalmente no Rio de Janeiro, e implantando essa importância e criação do Ministério da Educação e da Saúde. E aí é nesse momento, vamos dizer assim, cenário, que nasce a enfermagem científica, que a gente chama também de enfermagem moderna. E aí Elizabeth, após muita luta, conseguiu ingressar no Genova Medical College, em Nova York, tornando-se militante pela causa de saúde e, de fato, instituindo essa importância da enfermagem científica. E nesse cenário, como a gente estudou anteriormente, Florence, ela nasce na Itália e conheceu os principais hospitais, instituiu, vamos dizer assim, novas formas de prestar assistência, bem como trazendo, de fato, esse processo tão revolucionário para a enfermagem no nosso mundo, no nosso Brasil. Então, ela revolucionou, de fato, diminuindo a taxa de mortalidade, criando novas teorias, como a gente estudou, a teoria ambientalista, que até hoje ainda é instituída e utilizada. Como a gente viu, no Brasil, surgiu a escola, Ana Nery, pela literatura conhecida como a primeira escola de enfermagem. Ela foi conhecida como heroína no Brasil e ela ganhou várias homenagens e várias, vamos dizer assim, honras devido à sua prestação de cuidado durante a guerra também. Então foram duas figuras que merecem destaque, como eu falei para vocês logo no início da nossa aula. Então, atualmente, os hospitais são organizados e administrados como grandes empresas e a área da enfermagem está cada dia mais avançada. Entretanto, com esse histórico como plano de fundo, a enfermagem ela tem ainda uma importância fundamental e trabalha de forma sistematizada, embasada em conhecimentos científicos. Então, o enfermeiro, a enfermagem em si, deve ser valorizada na sua essência e como um profissional que ali, com seus conhecimentos e fundamentos, para operacionalizar a totalidade de gerência de enfermagem, quer seja funcional, quer seja de maneira produtiva. Então, deve ser uma tônica do trabalho do administrador de enfermagem e do administrador hospitalar valorizar esses profissionais, uma vez que o talento dos profissionais de enfermagem desempenha um papel imediato na criação de valor para o cliente, tornando irrefutável
que depende cada vez mais lealdade de seus colaboradores. Então, busca-se nos líderes não apenas credibilidade, mas sensibilidade, para enxergar à frente com um senso de direção e visão do futuro. O que diferencia de outros profissionais é que suas funções transcendem aos cargos, pois, como disse o Sr. Will Briggs, o cargo é uma forma grosseira de medir o poder. Então, a enfermagem vai além, vamos dizer assim, do seu cargo propriamente dito, de suas funções estabelecidas. Então, os anos de 20 e 30 marcaram a implantação da enfermagem moderna no Brasil e foi a partir de então que o ensino na área de enfermagem se expandiu em atenção ao aumento da demanda desses profissionais, impulsionado basicamente pela crescente urbanização e pelo processo emergente dessa modernização dos hospitais. E com isso começa essa transferência da enfermagem das congregações religiosas às mãos laicas. Então é importante ainda apontar que a enfermagem procura consolidar-se, buscando garantir cada vez mais o seu espaço profissional, com a fundação lá em 1926 da Associação Nacional de Enfermeiras Diplomatas Brasileiras, que regulamenta o exercício da enfermagem no Decreto 20.109/31. E também com a publicação de revistas com anais de enfermagem, que de fato trazendo a enfermagem como uma profissão legítima e reconhecida legalmente. Então, pessoal, adiante de todo esse trajeto, esse processo histórico, a formação de fato dessa educação da enfermagem, que eu espero que vocês entendam todas as dificuldades que essa profissão tão bela passou, bem como ainda passamos, claro, mas como ela foi se tornando de valor, como foram de fato entendendo a necessidade desses profissionais no ambiente de saúde, instituindo esse cuidado, instituindo esse processo assistencial e trazendo de fato esse cunho científico, essa enfermagem moderna, essa enfermagem científica, engajada em todos os padrões necessários que uma profissão deve existir. Então, um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.